Irmãos, hoje o cenário está diferente. Eu estou transmitindo a Escola Bíblica Dominical aqui de minha casa. Amém? E é uma alegria muito grande estar com os irmãos. E esse aqui é um pouquinho, né, da minha casa. Isso aqui é o meu, entre aspas, escritório. Não é lá um grande escritório, mas é o que o Senhor me concedeu, tá bom? E vamos trabalhar, vamos trabalhar. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos juntos, e, por gentileza, pegue comigo a sua querida revista, né, online, né? Nossa querida revista online. Nós tivemos o prazer de, na aula passada, juntos trabalharmos. Deixa eu só pegar aqui minha revista. Ok. Isso. Na última aula, nós tivemos o prazer de trabalharmos, irmãos, até exatamente a página 6. Da página 1 até a página 6. E aí, na página 6, nós paramos, e hoje nós vamos trabalhar a página 6, a página 7 e a página 8. Amém? Página 6, 7 e 8. E hoje nós vamos trabalhar com a questão da ruptura. A questão da ruptura. Ou seja, quando o primeiro casal, ele infelizmente cai, ele infelizmente rompe, né, com todo o relacionamento com Deus, e era um relacionamento tão bonito, né, irmãos? Era um relacionamento tão maravilhoso, tão extraordinariamente fantástico, este relacionamento com Deus. Quando ele cai, o que na verdade aconteceu? Quais foram as consequências? Então, faça como eu estou fazendo. Pegue a sua revista online e vá para a página 6, nós vamos para a página 6, depois a página 7, depois a página 8, tá bom? Hoje nós vamos estudar estas 3 páginas, amém? Em primeiro lugar, quais então foram as consequências do pecado? Quais as consequências do pecado? Meus amados irmãos, nós tivemos 4 grandes rupturas. Nós tivemos 4 grandes rupturas. Olhe comigo, por gentileza, para a sua querida página 6, aí no smartphone. Na página 6 você tem ruptura com Deus. Aí lá no finalzinho da página 6, você tem ruptura com o próximo. Aí na página 7 você tem ruptura consigo mesmo. E na página 7, ruptura com a criação. Amados irmãos, olhe o que o pecado fez conosco. O pecado, ele simplesmente, ao entrar na raça humana, ele produziu algo que é absolutamente terrível, manifestamente terrível. O pecado, ele quebrou esta relação, ó, tá vendo? A relação vertical. É doloroso, mas o pecado quebrou a relação entre o homem e Deus. O homem e Deus. E é muito interessante isso, porque quando você para e pensa nesse aspecto do pecado, você diz para si mesmo, meu Deus, onde é que Adão estava com a cabeça ao fazer isso, não é? Porque se tinha uma coisa que Jesus Cristo gostava, ali no Jardim do Éden, é na viração da tarde se encontrar com o homem.
Ou seja, a Bíblia diz que simplesmente na viração da tarde, Deus vinha se comunicar com o homem. Na viração da tarde, Deus vinha estar com o homem. Na viração da tarde, Deus vinha ter contato com o homem. Cristo vinha conversar, dialogar, falar. E o que aconteceu? Bem, os grandes intérpretes da palavra de Deus dizem que a nossa querida relação com Deus no Jardim do Éden durou entre 50 a 60 anos. Então, havia muita comunhão, havia muita graça, muita alegria. E o homem conseguia se comunicar tranquilamente com Deus por uma razão simples. E Deus, ao nos criar, nós estudamos na revista passada, Deus criou-nos com um corpo para viver nesse mundo físico, nos deu uma alma, que é a imagem dele, daí nós temos condições de, como ele, pensar, raciocinar, entender, tal como ele, ter sentimentos, emoções, e tal como ele, ter desejos e vontades. A diferença é que os desejos e a vontade de Deus sempre se cumprem, né? Os nossos é que, de vez em quando, não dão tão certo. Mas, louvado seja o nome do Senhor. É que é uma diferença pequenininha. Ele é Deus e nós somos criaturas, né? É uma pequena diferença, coisa simples. E, amados irmãos, olha que fantástico. Porque o homem tinha sempre comunhão com Deus. O homem sempre tinha comunhão com Deus por uma razão simples. Ele tinha um espírito, e ele tem um espírito. E o apóstolo Paulo, nós já lemos na leitura bíblica diária, ele diz de forma muito clara, direta e evidente que o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. E o Espírito de Deus fala ao nosso espírito transmitindo as verdades bíblicas. Então, é por isso que Deus, toda a viração da tarde, ele se encontra com o homem, ele conversa com o homem, ele dialoga com o homem, e ele está com o homem, não é? E isso é tão real, o relacionamento de Deus com o homem é tão grande, que quando o homem cai, é interessante, pegue por gentileza a sua Bíblia. Eu estou com a minha já aberta em Gênesis capítulo 3. E o versículo 7 de Gênesis 3 diz assim: abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, né? E aí o que acontece? Versículo 8: quando ouvir a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, quer dizer, Adão e Eva conheciam a voz de Deus, né? Esconderam-se da presença dele, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aí o versículo 9 diz: e Deus chamou Adão e perguntou: Adão, onde estás? É interessante, né? É muito interessante isso. Eu aqui me lembro perfeitamente da leitura bíblica diária que nós estamos tendo, e eu me recordo, amados irmãos, que a mesma pergunta Deus fez a Caim, depois que Caim mata Abel, né? Deus olha para Caim e Deus pergunta: Caim, onde está o teu irmão? Né? Para Adão ele pergunta: onde estás? Eu paro e penso, eu estava essa semana raciocinando e pensando, se eu fosse Adão, né? Meu Deus do céu, ao ouvir esta pergunta do Criador, eu tremeria de cima a baixo, não sei você, mas eu tremeria de cima a baixo, porque é a mesma pergunta que se faz até hoje, né? Onde estás? Onde é que você está? Né? Cadê você? É mais ou menos como se Deus perguntasse: aconteceu alguma coisa? E aí Adão
simplesmente agora tem medo de Deus. Adão tem medo de entrar na presença de Deus. Adão se esconde de Deus. Adão não está naturalmente na presença de Deus como foi todos aqueles 50, 60 anos. Ele agora vai coser para si uma roupa de figueiras, né? E ele se esconde, ele tem medo da voz de Deus, ele tem medo da presença de Deus. Olha o que o pecado fez com o homem. O pecado quebrou e rompeu a comunhão do homem com Deus. É óbvio que quem procurou Adão ali no Jardim do Éden foi Jesus Cristo. E é óbvio que Jesus Cristo já sabia que o homem tinha pecado. E é óbvio que Jesus Cristo, naquele dia, não se apresentou completamente glorificado, como é da natureza dele. É interessante isso, né? O amor de Deus, ele deve ter naquele dia fatídico. A Bíblia não diz isso, sou eu que interpreto assim. E você não precisa me seguir. Mas naquele dia ele deve ter se despido muito da sua glória, porque o homem agora é pecador, e o homem pecador, ao se encontrar com Deus Santo, morreria. Morreria. Cristo ali, pela primeira vez na história, irmãos, se apresenta não como Deus todo glorioso, mas se apresenta de tal forma que o homem pudesse, mesmo em pecado, ainda com ele conversar e dialogar. E eu fico impressionado o quanto Deus é maravilhoso. O quanto Deus é maravilhoso. Pegue a revista comigo. Pegue a revista comigo. Estamos juntos? Ruptura com Deus. Eu quero que você leia comigo aí, por gentileza, na página 6. Ruptura com Deus, 2.3. Vamos ler juntos? O homem tenta fugir da presença de Deus, ou seja, a alienação em relação a Deus. O homem se afasta do Senhor. Não há mais comunhão, não há relacionamento. O fato é por demais grave, pois o homem é um ser espiritual. E aqui vem um problema muito sério, porque Deus o fez com o espírito para o mesmo ter contato e vivência com o mundo espiritual. E respondo uma pergunta simples. Se o homem se afasta de Deus, se o homem quebra a relação dele com Deus, você acha que o homem, então, agora se abre para que tipo de influência espiritual? Me responda. Para que tipo de influência espiritual o homem agora está aberto? Porque não há meio termo. Não há meio termo. Lê comigo, por gentileza. Há aqui um problema muito sério. Não há vazio espiritual, ou seja, se não há relacionamento com Deus, fatalmente há relacionamento com deuses ilegítimos. Assim, Satanás se aproveita para iludir a humanidade com falsos deuses, trazendo o homem para adorá-lo. Esta é a dimensão teológica da queda. Irmãos, presta atenção. É extremamente simples. Nós, homens, não conseguimos viver sem adorar alguma coisa. É impossível. É por isso que a arqueologia, ao estudar as primeiras civilizações, ela encontra nas primeiras civilizações o homem adorando a lua, o céu, as estrelas, o mar, o trovão, as tempestades. Por quê? Porque nós somos espirituais. Até ateu adora alguma coisa, que é a si mesmo. Até ateu adora alguma coisa que é a si mesmo. Nós somos, por natureza, espirituais. E na medida que é rompida, quebrada esta relação com Deus, amados irmãos, o homem se abre para uma dimensão perigosa
perigosa. Que dimensão é essa? É a dimensão infeliz do relacionamento com espíritos que não vêm da parte de Deus. Olha a dimensão da queda. Olha a dimensão da queda. Agora, se a queda fosse um problema só com Deus, já seria horrível. Mas a queda é também um problema com o próximo. Porque existe agora a ruptura horizontal. Nós só tínhamos dois seres humanos existindo e convivendo. Adão e sua esposa Eva. Vamos lá. Olha que interessante. Eu preciso que você raciocine comigo de forma muito simples, direta e objetiva. Adão e Eva estavam convivendo. Quando Deus chama Adão e diz, onde estás? Adão responde o quê? Eu ouvi a tua voz e me escondi. Aí Deus aperta mais um pouquinho, Deus diz assim, se escondeu por quê? Porque eu estava nu. E quem te fez saber que você estava nu? Comeu da árvore que eu disse para você não comer? Adão faz o seguinte. Olha, Senhor, vamos botar as cartas na mesa. Eu comi sim. Eu comi, e eu comi por causa da mulher que me deu. A mulher que você me deu. Então, a mulher me deu, eu comi, e eu já quero deixar bem claro. Foi a mulher que você me deu. Adão estava falando o seguinte para o Senhor Deus. Ó, Senhor, o negócio é o seguinte. Primeiro, eu nunca te pedi mulher coisa nenhuma. Segundo lugar, quem me deu uma mulher foi você. Eu estava aqui, você me deu essa mulher. Terceiro lugar, eu nem pude falar nada. Eu dormi, quando acordei, esse ser já estava aqui. E esse ser, que depois que eu dormi, aqui, que o Senhor me deu, e isso é que me fez cair. Engraçado, né? Adão, quando vê a mulher pela primeira vez, sai poesia, osso dos meus ossos, carne da minha carne, a coisa mais linda do mundo. Ai, que eu te quero, que eu te quero, que eu te quero, que eu te quero. Ai, que maravilha. Agora, depois da queda, ele já olha e diz, é a megera que você, Deus, me deu. Interessante, né? Adão, além de querer tirar o corpo fora, é fantástico isso, irmãos, ainda bota a culpa em Deus, em última análise. A culpa do pecado não é dele, não. É de Deus. A culpa é de Deus, que trouxe aquele ser para ele. E nem perguntou, né? Nem perguntou. Me pegou, me deu um sono e quando acordei estava essa coisa aí. Fantástico, né? Olha o que o pecado fez. O pecado destruiu a relação com o próximo. Bote muito bem isso na cabeça, porque quando Deus chama, então, Eva, a sua responsabilidade, Deus chama a mulher, que ainda não tem o nome de Eva, e Deus diz assim, vem cá, o que você fez? Aí ela disse, olha, a serpente me enganou, e a serpente, além de ter me enganado, me passado a perna, agora eu estou aqui nessa. Foi a serpente. Engraçado. Quem era a serpente? A serpente, irmãos, segundo a interpretação dada por Apocalipse, a serpente era quem? A serpente era, obviamente, quem, meus amados irmãos? A serpente era o diabo. Tá? O diabo. O pecado ocorre, e você já pensou nisso? O homem imputa a culpa do pecado a Deus, e a mulher imputa a culpa do pecado ao diabo. Nenhuma responsabilidade homem e mulher tem, não, né? É sempre assim. Quando a gente erra, se a gente não empurra a culpa para Deus, a gente empurra a culpa para o diabo. E a gente quer tirar o nosso da responsabilidade, todo o nosso compromisso
da responsabilidade. É fantástico, né, como nós somos, né? A gente joga a culpa nos outros e aí, em última análise, a gente acaba jogando a culpa em Deus ou então no diabo e a gente não tem responsabilidade nenhuma, né? É muito interessante, mas é triste, porque foi rompida a relação com Deus e foi rompida a relação com o homem. E aí está a dimensão sociológica. Abre comigo, por gentileza, na página 6. Ruptura com o próximo. Vamos ler junto? Página 6 e um pouquinho da página 7. Vamos juntos? A culpa é colocada sobre Eva. Adão, que antes poeticamente falava ossos dos meus ossos, agora diz a mulher que me destes. O homem e seu semelhante passam da convivência feliz e terna para a convivência forçada e compulsória. Olha o que a queda fez. A queda rompeu não só o relacionamento com Deus, mas também o relacionamento com o próximo. A queda conseguiu fazer isso. Arrebentar o relacionamento com o próximo, e o próximo, que antigamente era uma relação amistosa, amorosa, compreensiva, agora é uma relação forçada e compulsória. Eu um dia estava conversando com um amigo, para variar, ateu, né? Para variar, ateu. E aí ele dizia para mim, olha, acreditar não acredita em Deus, mas pelo menos que é verdade, é verdade. A gente entra no elevador e a gente consegue subir 16 andares sem dizer bom dia para o outro, porque se sente pressionado, né? E ele dizendo, e agora, por causa do coronavírus, eu agora não entro no elevador, mas é com ninguém. Com ninguém. Meu pai eterno. É muito engraçado isso, né? É muito engraçado isso. Agora vamos juntos. Quando chegamos em Gênesis 4, o problema é intensificado. Pois Caim mata Abel, seu irmão. E o pior, o primeiro homicídio ocorre em um culto. Esta é a ruptura na dimensão sociológica. Muito bem, então, olha o que Adão fez. Rompeu o relacionamento com Deus, rompeu o relacionamento com o próximo e rompeu o relacionamento consigo mesmo. Existe a dimensão psicológica da queda, que é a ruptura consigo mesmo. Você pegar o texto é muito interessante, porque o texto diz assim, Adão mesmo diz, eu tive medo, eu tive receio, eu tive pavor, eu não queria estar com você, eu tô com o coração apertado. Você compreende que após a queda ocorrer, você tem exatamente, meu amado irmão, um problema muito sério, que é o problema da dimensão psicológica da queda, ou seja, Adão nota que está nu, Adão tem vergonha, a mulher tem vergonha, eles têm que fazer roupas para eles, e eles têm medo, eles passam a ter sentimentos que não precisavam ter. Eu coloco isso de forma bem direta e objetiva na página. Diz que tinha medo porque estava nu, versículo 10. Ele sente vergonha, ele sente culpa, ele está mal consigo mesmo. Sentimentos difíceis, esmagadores, problemáticos surgem aqui. Ou seja, o pecado corroeu de tal forma a alma humana que de perto ninguém é normal. Adão passa a ter a alma quebrada. Você se lembra quando estudamos sobre o homem, alma, espírito e corpo? Na alma estão os pensamentos. Na alma estão os sentimentos ou emoções. E na alma você tem as vontades. A alma agora é dominada por
pensamentos malignos. A alma agora é dominada por emoções malignas. E a alma agora é absolutamente dominada por vontades malignas. A coisa é tão difícil, irmãos, tão difícil, que você tem como ciências que procuram nos ajudar nos problemas da alma, duas grandes ciências. A medicina, com a psiquiatria, tá? O psiquiatra, ele é um médico que ele cuida da mente. E, às vezes, o indivíduo tem que tomar até remédio. Sério. A alma humana foi destruída de tal forma, com todas as consequências do pecado, que hoje você tem doenças terríveis, como a síndrome do pânico. Eu estava conversando com alguns amigos essa semana, é interessante, com a pandemia, irmãos, você tem hoje na população brasileira praticamente 70% a 80% do povo sem querer sair de casa. Um medo extraordinário. Aí não quer sair para trabalhar, não quer sair para isso, não quer sair para aquilo, um medo danado. Mas engraçado, né? Sair para o shopping quer, sair para cachaçada, os cachaceiros estão saindo, felizes da vida, já está funcionando, mas um medo terrível. Um medo terrível. Você está vendo? A queda nos arrebentou psicologicamente. É por isso que, de vez em quando, eu e você, nós estamos sentados e uns pensamentos passam na mente da gente, que a gente tem que botar a mão na cabeça e dizer: tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, porque uma coisa dessa, um salve remido, não pensa, não. Daí a importância de todo dia lermos a palavra de Deus e nela meditarmos. Porque a própria palavra de Deus, ela diz assim, o Salmo 119, que a palavra de Deus refrigera. Ali no original, refrigerar significa mudar a alma, transformar a alma, refazer a alma, modificar a alma, transformar a alma. Gente, psicologicamente, a nossa alma ficou tão arrebentada com a queda que ou você lê todo dia a palavra de Deus e se submete todo dia a palavra de Deus, ou então a Deus para a minha e para a sua alma. Não tem como ela ser reconsiderada. E a última ruptura foi a ruptura com a criação. É interessante porque Deus olha para o homem e Deus, de forma muito séria, diz o seguinte. Olha que interessante. Versículo 17, versículo 18, diz assim: e Adão disse, de Gênesis 3, tá bom? Visto que atendestes a voz da tua mulher e comestes da árvore que eu ordenasse não comer, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Por quê? Porque Adão era o vice-rei. Adão era o grande governador da terra. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela te produzirá cardos e abrolhos. Ou seja, você não vai ter só coisa boa da terra, não. Também você vai ter coisas difíceis no tocante à terra. É interessante que agora a relação entre o homem e o cosmos passa a ser uma relação muito difícil. A terra se torna amaldiçoada. Romanos, o que é Romanos, irmãos? Romanos
a consequência do Gênesis. Quer entender as consequências completas do que Gênesis te ensina, vai para Romanos. Em Romanos, você tem a consequência em Romanos. Paulo diz, olha, a humanidade geme, o cosmos geme, tudo geme esperando a redenção, a própria natureza geme esperando a redenção. É por isso que agora a relação com o cosmos é difícil. Com os animais se torna absolutamente difícil, terrível. Você entendeu o que a queda fez? Compreendeu o que a queda fez? É interessante, irmãos, porque a queda estabelece o caos. Porque nós temos que pensar o seguinte, quando em Gênesis 1, 26, 27, 28, o Senhor estabelece o homem como aquele que traria o domínio sobre todas as coisas, e teria o domínio, Satanás foi muito inteligente ao fazer o homem cair. Porque fazendo o homem cair, rompe a relação com Deus, rompe a relação com o próximo, rompe a relação com a natureza, rompe a relação consigo mesmo, se abre para o caos. Ou seja, o homem que tinha um domínio legítimo de todas as coisas, agora caído, ele abre a viabilidade de que o diabo, por intermédio do homem, passe a ter domínio sobre todas as coisas. Eu explico isso exatamente no parágrafo anterior ao ponto 3, conclusão. Pegue aí na página 7. Tal fato. Tá vendo aí? Olha que interessante. Tal fato é simples de entender. Quando Deus cria o homem, um dos fatos presentes na imagem é a questão do domínio. O homem é alguém que, em nome de Deus, domina e rege toda a criação, a ele disponibilizado. Com o pecado, o homem estabelece um caos para o domínio legítimo sobre toda a criação. Abrem-se espaços para domínios subversivos e malignos. Esta é a dimensão política da queda. Esta é a dimensão política da queda. Muito bem, amados irmãos, vejam que estrago o homem fez. Algumas pessoas sempre me perguntam, pastor, será que nós faríamos o mesmo se fôssemos Adão? Coloca uma coisa no coração. Adão é o melhor da espécie. Adão é o melhor da espécie. Eu e você faríamos a mesma besteira. Pode ficar tranquilo. Adão era o melhor da espécie. Eu e você faríamos exatamente o mesmo. Agora preste atenção no que vamos falar. O que vou tratar agora não está na revista e é fundamental. Então pegue uma caneta e um papel, porque você precisa anotar este último ponto de nossa aula esta manhã. Tá ok? Vamos juntos. Preste atenção. Meu amado irmão, eu preciso que você compreenda algo extremamente simples. Absolutamente simples. Eu preciso que você compreenda que quando um incrédulo te perguntar exatamente assim, tá certo, se a queda foi real, então este Deus do qual vocês estão falando é mentiroso. E por que ele vai querer jogar isso na cara da gente? Pelo seguinte fator. O incrédulo dirá exatamente assim, Deus não disse que quando o homem comesse, ele morreria? Sim, Deus diz que quando o homem comesse, ele morreria. Olha aí, não morreu, pastor. Se não morreu, Deus está sendo mentiroso. Opa, peraí. Peraí, quem foi que fez uma análise tão infeliz como essa?
Raciocine comigo. Vamos lá. Mas não tinha que morrer na hora? Pelo amor de Jesus, raciocine comigo. Vamos juntos. Quando você retira uma árvore, gramado onde ela está. Você já viu aqueles vídeos na internet dos indivíduos arrancando a árvore pela raiz? Que coisa fantástica, não é verdade? Vamos lá. Quando você retira a árvore exatamente do lugar onde ela tem que estar, da terra, ela morre na hora? Na hora acabou a vida dela? Na hora ela perdeu a vida? Não, pastor. Ela, graças a Deus, ela tem um tempo a mais de vida, e tanto é que se a gente tirar e rapidamente colocar ela plantada em outro lugar, ela continua vivendo. Ah, tá. Então, peraí, raciocina comigo. Então quer dizer que quando você tira uma árvore, estou falando de árvore, uma árvore, com raiz e tudo, do local onde ela devia estar, que é na terra, ela não morre de repente, não. Aí você quer que, em razão do pecado, o homem que foi retirado da presença de Deus, ele morra imediatamente? É isso que você quer? O diabo não compreendeu isso. O diabo estava sorrindo no jardim do Éden, dizendo, é agora que ele destrói a humanidade. Mas o diabo, tadinho, com todo respeito a ele não é sábio. Deus é a sabedoria. O diabo é maligno. O diabo pensou que o homem morreria na hora, mas o diabo não entende que a vida é maior que a morte. A vida é maior que a morte. E Deus, quando sopra no homem, ele não fez o boneco e soprou, ali estava a vida. Se uma árvore, que é uma árvore, retirada do seu lugar de origem, que é exatamente a terra, ela consegue sobreviver, segundo alguns que conhecem da ciência das árvores, ela consegue sobreviver perto de 3 a 4 horas. Então você tem uma média de 3 a 4 horas para plantar de novo. Isso quando a árvore é muito, muito singela, né? Porque tem árvore que dura um pouquinho mais. Você quer que aquele que recebeu fôlego de vida na hora morresse? Não. A vida é maior que a morte. Quando Deus disse, certamente morrereis, o homem ia morrer, mas não naquele momento. Porque a vida é maior que a morte. Aí Satanás ficou revoltado. Satanás, depois que compreendeu isso, que compreendeu que a morte não seria imediata, porque Deus tem compromisso com a vida, não com a morte. Deus tem a morte e a vida em suas mãos. Mas quando Satanás parou e pensou e disse assim, mas rapaz, é mesmo, se uma árvore retirada, ela ainda tem tanto tempo para viver, porque o eixo da vida é tão forte, ela tem tanto tempo para viver que se for plantada em outro canto, e realmente o homem não ia morrer nesse momento. O homem ia morrer aos poucos. Então, olha que fantástico. Deus cumpriu sua promessa, morrereis. Adão morreu, 930 anos viveu, mas morreu. Você pode pegar Gênesis 5 e viveu tanto tempo, morreu, e viveu tanto tempo, morreu, mas não morreria naquele momento. Então, o primeiro detalhe da queda é esse. Deus é tão amoroso que até no cumprimento da sua verdade de que o homem morreria,
Não é que ele postergou a morte do homem, é porque em Deus há vida. E mesmo quando temos que morrer, um pouco de vida ele ainda concede. E houve vida suficiente para que, quando Adão morresse, ele ainda fosse para o céu. Adão não foi o primeiro que inaugurou o céu. Adão não foi o primeiro que entrou no céu. Entrou antes dele, obviamente, Abel. Abel morre antes. Mas Adão está esperando a ressurreição. Adão está esperando a ressurreição dos santos. Assim como meu pai também está esperando a ressurreição dos santos. Exatamente no dia de hoje, o Senhor, há 2 anos atrás, levou meu pai. E eu me lembro que há 2 anos atrás, eu, no sábado, fiz o ato fúnebre do meu pai. E no domingo já tinha que estar dando a escola dominical. Foi a escola dominical mais difícil da minha vida. E hoje de novo, né? Mas meu pai não está morto, meu pai está vivo. Meu pai está vivo. Meu pai está vivo. Voltemos à palavra do Senhor. Segundo lugar. Então, quando o incrédulo vier com onda, olha para a cara dele e diz o seguinte: o animalzinho, o ser sem raciocínio, se uma simples planta não morre de cara, você quer que o homem morresse de cara? É lógico que Deus cumpriu. Mas para a maior das criações de Deus, para a maior das criações de Deus, havia ainda muita vida pela frente, até o cumprimento da grande ordem de Deus, certamente morrerás. Tá bom? Segundo grande detalhe. Irmãos, 4 foram as dimensões da queda: rompimento com Deus, rompimento com o próximo, rompimento com a natureza e rompimento consigo mesmo. É interessante como o diabo é esperto, irmãos. Eu estava essa semana impressionado como o diabo é esperto. Deixa eu lhe explicar uma coisa simples. Vamos juntos. Raciocine comigo. O que o diabo fez? O diabo, ele arrebentou a principal relação, que foi Deus e o homem. E arrebentando a principal relação, ele, por consequência, arrebentou as relações secundárias. O homem com seu semelhante, no caso Adão e Eva, nós e o resto da humanidade, o homem consigo mesmo e o homem com a natureza. Sabe o que o diabo faz? O diabo engana a humanidade até hoje, dizendo assim: se você restabelecer uma destas relações, você estará bem. Como assim, pastor? Não entendi. Vamos lá? Olha que interessante. Por que você acha que tem gente que faz da vida dele, o projeto de existência dele, o cuidar de baleias, animais, aves, pássaros e etc? Porque ele acredita de todo o coração que se ele cuidar da criação de Deus, ele vai estar muito bem. E ele vai ter uma verdadeira religiosidade e Deus o vai aceitar. Acredita nisso? Sério. Tem gente que acredita que, voltando a ter uma relação harmoniosa com a criação, por consequência, teria uma relação harmoniosa com Deus. Daí o panteísmo, daí as religiões panteístas. Daí as religiões panteístas.
Então, olha que interessante. O panteísmo e o pananteísmo, eles acreditam que Deus, ao criar o universo, ele deixou parte dele no universo e que você não precisa ter relação com ele, basta ter relação com o universo e você estará bem. Daí todas as religiões orientais. Daí todas as religiões orientais. Taoísmo, budismo, shintoísmo, são todas panteístas. Daí porque lá não se come vaca, se adora o rio, se adora o mar, se adora o trovão. Está compreendendo? Olha o que o diabo faz. O diabo engana as pessoas, dizendo, não. Viva bem com todo o universo e você viverá bem com o Criador. Quando o diabo não te leva a esse engano, ele te leva a um segundo engano. Olha, viva bem com o próximo, porque você, trazendo de novo a relação com o próximo, você tem uma relação maravilhosa com o Criador. Você tem uma relação maravilhosa com o Criador. E daí todas as religiões de natureza espiritualistas, com E minúsculo. Então, por exemplo, o Espiritismo. O Espiritismo, ele acredita nas boas obras. Então, na medida que você cuida do próximo, na medida que você abençoa o próximo, na medida que você vive bem com o próximo, na medida em que você tem o restabelecimento desse elo rompido com o próximo, automaticamente você tem um restabelecimento com o Criador. Está vendo o que é o diabo? Pastor, nunca tinha pensado nisso. É verdade. Quando o diabo não te empurra para acreditar que Deus está na natureza e você, vivendo a religião da natureza, você voltará a viver com Deus, que Deus está no próximo e vivendo a religião do próximo e do cuidado com o próximo, você estará com Deus. O diabo faz você acreditar que nada existe e que faz. A única coisa que você tem que fazer é acreditar em si mesmo e tentar resolver as rupturas internas. Daí o ateísmo. Daí o agnosticismo. Não existe nada a não ser eu mesmo. O ateu tem Deus, que é ele. O agnóstico tem Deus, que é ele. Pastor, qual é a diferença do ateísmo e o agnosticismo? É fácil, extremamente fácil. O ateísmo diz que Deus não existe. O agnosticismo diz assim, eu não tenho certeza se Deus existe ou não. Então, por via das dúvidas, é melhor eu não falar nada. É melhor eu não falar nada. Né? Daí a diferença do ateu para o agnóstico. Né? E aí eles procuram viver só para si, só para si, só para si. E na medida que estão bem consigo mesmo, acham que a vida é tranquila. Pois é. A maior ruptura que o homem tem é com Deus. E enquanto ele não volta a ter relação com Deus, nada faz sentido. Nada, absolutamente nada faz sentido. O vazio é enorme. O vazio é absoluto. Por isso que Jesus teve que vir e dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém chega a Deus, o Pai, senão por mim. O homem estava tão perdido, buscando se reconciliar com Deus, através do reconciliar-se com a natureza, através do reconciliar-se com a humanidade, o reconciliar-se consigo mesmo, tão perdido, tão desesperadoramente perdido, que Deus teve que enviar seu Filho para nos fazer de novo estar na presença dele, porque senão ninguém estaria de novo na presença dele. Ninguém. E daí porque a gente só volta a ter sentido na vida quando a gente entrega a alma a Cristo. Aí Cristo entra em nós.
habita em nós. E aí, depois que você promove de novo o que estava rompido, a relação com Deus, aí Deus vai arrumando com calma tuas relações com o próximo, tuas relações com a natureza e tuas relações consigo mesmo. Por isso que a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua razão. Por isso que Cristo diz: ó, se você não negar pai, mãe, dinheiro, irmão, estado, tudo por mim, você não é digno de mim. Porque a primeira relação a ser restabelecida é com o próprio Deus. E aqui está o segredo. Só Deus pode dizer o que o satisfaz para que a relação rompida seja restabelecida, só Ele. E Ele disse assim: estou enviando meu filho. Quem acreditar no meu filho, eu recebo e eu dou para ele a vida eterna. Sério, pastor? Sério. Estou enviando meu filho. Quem acreditar no meu filho, eu recebo. Eu dou a ele a vida eterna. O resto é resto. Não há outro caminho. Não há outra verdade. Não há outra vida. Agora, sabe o que é fantástico? É fantástico o fato de a queda ter sido tão grande, tão grande, tão grande, que nenhum de nós tínhamos condições, nenhum de nós tínhamos condições de ter acesso a Deus. É tão fácil, né? É só aceitá-lo, crer nele, que volta a nossa relação com ele. Mas nenhum de nós tínhamos condições. Sabe o que ele teve que fazer? Ele teve que enviar seu filho. E depois que o seu filho, o segundo Adão, é uma outra lição essa. Estou dando spoiler, como dizem os meninos, né? Spoiler. O segundo Adão veio e resolveu nosso problema com Deus. Aí Deus envia seu Espírito para nos fazer entender da justiça, do juízo e do pecado. Justiça, juízo e pecado. E depois que nós entendemos da justiça, do juízo e do pecado, aí nós temos condições de nos render a Ele. Então, olha o tanto que a queda nos separou de Deus. Olha o tanto que a queda nos afastou de Deus. Ela nos afastou de tal forma que se Deus não envia Cristo, e se depois Deus não envia seu Espírito para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, da maldade, nenhum de nós estaríamos vivos para Ele. Mas presta atenção. Há uma palavra com a qual nós queremos finalizar. Gênesis 3:15. Cristo diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, a vitória eterna. Cristo aqui promete a vitória eterna. E veio. E hoje nós temos acesso de novo a Deus, o Pai. Vá comigo, por gentileza, para a página 8, ok? Pegue aí, pegue. Pegue a sua revista da Escola Bíblica Dominical, ok? Pegue aí na última página, página 8. Está vendo os dois parágrafos destacados aí em amarelo, ok? Assim cremos. Vamos então entender o que crê a nossa igreja, a nossa confissão de fé, o que ela crê? Vamos lá? Lê junto comigo. Assim
cremos que pecado é o ato pessoal de rejeitar a Deus e sua vontade. Mas não é verdade? Pecado é ato pessoal de rejeitar a Deus e sua vontade. Cremos que o pecado nos colocou em situação tão deplorável que somente uma ação amorosa da parte de Deus retira o homem de tal estado. Mas não é. Ou por que será que ele teve que enviar Jesus Cristo? Não é? O homem de tal estado. Nós dependemos de uma intervenção radical do Senhor, por intermédio do seu Espírito, para nos convencer do juízo, da justiça e do pecado. E ainda bem que ele fez. Ele enviou seu Filho. Depois enviou o seu Espírito para nos convencer do juízo, da justiça e do pecado. E por isso você e eu somos salvos hoje. Vamos terminar? Cremos que, além de real, o pecado gera justo juízo de Deus sobre todos o que o praticam. Sim, irmãos. Infelizmente, mais cedo ou mais tarde, vamos morrer. Não tem o que fazer, viu? Vamos morrer. Só que depois que Cristo veio, a morte, para nós que nele cremos, é o começo da vida eterna, do gozo eterno, do amor eterno. E sabe por quê? Porque eu e você merecemos? Não. A gente é deplorável. Sabe por quê? É porque eu e você temos nele o nosso Redentor. E nos escondemos nele. E toda a ira que tinha que vir para nós veio sobre ele. E o castigo que nos traz a paz, ele levou. Por isso nós começamos hoje cantando que Jesus é nosso eterno Redentor. Por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, porque ele me amou. Amém? Gostou do estudo? Foi uma bênção na sua vida? Então, eu vou te fazer um pedido pessoal, absolutamente pessoal. Dá um like, vai lá, olha lá, ó o dedinho. Quanto mais like você der, vai ser melhor, né? Dá um like, ó, dá um joia, vai lá. Vamos encher de like aqui, sabe por quê? Aí o nome da igreja é divulgado, tá bom? Dá um like aí pra gente, ó, já temos 18 likes, meu Deus do céu. É um número maravilhoso. Já temos. E eu vi errado, era 18, agora virou 17. Não, agora já está 20 likes. Nós estamos alcançando os pícaros da glória, não é? Estamos já quase no pináculo do tempo. Já tem 25 likes, já é muita coisa. Gostaram aqui do fundo? Uma experiência que estamos fazendo. Acho que ficou bonito, não ficou? Aqui é o que Deus me deu como meu escritório, ou biblioteca e tal, minha bibliotecazinha. E aqui é onde eu me escondo para estudar a palavra de Deus e orar e buscar o Senhor e tentar alimentar os amados irmãos, né? Acho que a transmissão foi boa, acho que Deus nos abençoou e glória a Deus, ok? Vamos lá, dê o seu like, não pare de dar like para a gente crescer e alcançar os píncaros da glória, né? Eu quero agradecer a presença de cada um dos irmãos. Deus abençoe a todos vocês, Deus guarde todos vocês, Deus preserve a todos vocês, como está preservando a todos nós. O Senhor tem sido bom e eterna a sua misericórdia, tá bom? Deixa eu orar agora por cada um de vocês. Senhor Jesus, abençoe cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs.
Abençoa com teu poder, tua graça, teu amor, tua glória, tua presença. Senhor, faz, Senhor, aquilo que nós não podemos fazer, ó Deus. Encha a casa de cada um dos nossos irmãos de recursos, de bênção, de saúde, de graça, de felicidade. Senhor, toma cada um em tuas mãos. Nós que estamos tão perto de voltar à tua casa, render-te louvores, engrandecer o teu nome, glorificar o teu nome, nós te exaltamos. Já estamos ouvindo, ó Deus, que graças ao teu santo essa doença se espalhou de tal forma no Brasil que os índices já estão começando a baixar. Nós não sabemos se é verdade, Senhor, mas nós te glorificamos por tudo, porque tu tens preservado a nossa vida, nossa saúde, nossa alma, nossa integridade, nosso coração, Senhor. E nós, como povo simples, que te amamos e adoramos o teu nome, nós queremos glorificar-te por tudo. Eu quero agora colocar em tuas mãos, irmãos que estão dizimando esta manhã, que estão ofertando. Sejam abençoados, bênção do dizimista, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. O Senhor vos prospere materialmente, economicamente, financeiramente e espiritualmente. Meu irmão, estenda as suas mãos, eu quero te abençoar como ministro do Senhor, crendo que você tem bênção sobre bênção, que você vai ter um almoço excelente, que você vai ter uma tarde maravilhosa e que você vai ter à noite um culto abençoadíssimo, tá bom? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as gloriosas consolações do Espírito Santo habite e reine em tua vida, hoje para todos sempre. Amém. Preste atenção. Eber vai espalhar para todo mundo a lição número 2 agora, já valendo em casa a 2 e recordando a 1. E hoje à noite, 7 horas, encontro marcado, nós todos na presença do Senhor. Deus te abençoe e fique agora com a aula das crianças, Escola Bíblica Dominical Especial para as crianças. Paz, Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Creio eu na Bíblia, o livro do Senhor, pois de Jesus Cristo mostra o doce amor. Todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. O Departamento da Escola Bíblica Dominical da IEPBC lançou no início deste ano a revista Nisto Cremos, que trata sobre a Igreja e os fundamentos doutrinários. Chegamos a mais um novo semestre e daremos continuidade a esse tema. Agora vamos estudar a revista Nisto Cremos, volume 2. Assim como a primeira, o comentarista é o nosso pastor Gideon Júnior e a consultora doutrinária e teológica é a nossa pastora presidente, Loide Ramos. Não perca os próximos estudos. Tivemos a alegria de vermos 11 doutrinas de forma virtual e Deus nos abençoou de uma maneira especial. Mas se você perdeu algum estudo, não se preocupe, pois no nosso canal do YouTube IEPBC Brasil, você pode assistir a essas lições. Então não se esqueça, todos os domingos às 9 horas da manhã, no nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook, temos um encontro marcado para juntos aprendermos a Palavra de Deus. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e a sua palavra. Em Cristo achará